Secretário, para a gente começar, qual que é o apoio dado para os municípios da região do Vale do Paraíba em relação ao governo do estado nesse momento tão difícil, principalmente economicamente falando? Muito bem. Bom, nós, através de uma compartilhada ação com os municípios do estado de São Paulo, iniciamos no dia 31 de janeiro o combate ao coronavírus, implementação de medidas fundamentais para chegar nesse momento de agora. Naquele momento, as prefeituras tinham dificuldade até mesmo em ter EPIs, né? Aventais, máscaras, álcool em gel, equipamentos básicos no combate ao coronavírus. O governo do estado repassou 340 milhões de reais para os municípios de todo o estado de São Paulo, uma parcela importante desses recursos para o Vale do Paraíba, né? Foi um recurso que foi passado proporcionalmente ao número de habitantes, ou seja, R$ 4,00 por habitante em cidades de até 100 mil habitantes, R$ 8,00 de cidades até 200 mil habitantes, cidades acima de 300 mil habitantes, R$ 10,00 e cidades acima de 500 mil, R$ 12,00. Eu não tenho o número exato aqui para o Vale do Paraíba, mas eu posso te passar, apurar aqui e te passar, mas todos os municípios receberam um valor proporcional à sua população. E dentro disso conseguiram fazer equipamentos de combate ao coronavírus, fortalecer a sua rede pública em torno disso. Além disso, nós estamos agora enviando amanhã 40 respiradores para a região, para que eles possam fortalecer os nossos hospitais, 10 em São José dos Campos, 10 em Taubaté, 10 em Jacareí e 10 em Caraguatatuba, fortalecendo a rede de alta complexidade. E, além disso, também, através dos nossos hospitais estaduais, toda a contenção e combate no que tange a alta complexidade, com destaque para o Hospital de Caraguatatuba, que iniciou as suas atividades para isso. Foram essas algumas das ações. Nós trabalhamos muito além da área da saúde, na área social, enviando cestas básicas mais fortes, parrudas, importantes para a população em vulnerabilidade social, o que atingiu também o Vale do Paraíba. A região aqui que se encontra, né, na fase 2 da classificação da flexibilização, até mesmo hoje, né, houve uma nova coletiva sobre isso, está na expectativa de avançar, né, passar para a próxima fase para conseguir uma reabertura ampliada dos setores econômicos, das atividades econômicas. Existe a possibilidade de haver um avanço, mesmo antes do fim dessa prorrogação da quarentena, que foi aí para o dia 28, aqui na região, pelo que vocês observam dentro dos critérios? Muito bem. Bom, é importante ressaltar que nós já estivemos mais animados com esse avanço da flexibilização. Na quarta-feira passada, nós indicamos a tendência do Vale do Paraíba de seguir para a fase amarela, algo que não consolidou nessa última semana, mantendo a região na fase laranja. Os critérios são muito claros, objetivos e organizados de forma muito racional, né? A evolução da pandemia em um campo, a taxa de óbitos, a taxa de internação e a taxa de casos, e no outro campo, a capacidade hospitalar de enfrentar essa evolução, taxa de ocupação desses leitos, né? E também o número de leitos por 100 mil habitantes. Nós tivemos, ao longo dessa última semana, uma capacidade hospitalar muito boa, ainda estabelecida no Vale do Paraíba, o que vai crescer com esses leitos que eu disse aqui agora há pouco. 50% de ocupação de leitos e 11,9 leitos por 100 mil habitantes. Mas no que tange a variação de internações, nós tivemos um crescimento de 39% no período e um crescimento de 35% na variação de óbitos, o que significou a manutenção na fase laranja, né? Então, nós vamos fazer essa avaliação diária aqui, nós temos agora um dashboard no governo, a evolução e a atualização desses dados é diária, transparente, e nós vamos juntos apresentando para a população do Vale do Paraíba. Todos nós queremos flexibilizar ao máximo e avançar o mais rápido possível, mas com a segurança adequada e necessária. Esse avanço só pode ser feito de fase em fase ou pode haver a possibilidade de pular alguma fase? Por exemplo, nós estamos na fase 2. É possível a gente passar para a fase 4 sem passar pela 3? É possível, sim. Os parâmetros estabelecidos aqui pelo governo do estado colocam que, de acordo com
o índice que existe naquele quesito, né, na variação de óbitos, internações ou casos, é que nós damos a fase adequada. Mas pode sim, pode ir para azul na próxima fase, se os indicadores apontarem para isso. E a conversa com os prefeitos daqui da região? A gente sabe que existe o Conselho Municipalista, né, onde o nosso representante é o prefeito de São José dos Campos, mas esse diálogo com os prefeitos, depois da criação desse conselho, melhorou bastante? É possível ver com mais transparência a realidade aqui da região, até diferenciar de outras regiões, que era uma reclamação anterior, né, onde se colocava tudo no mesmo pacote? Bom, eu aqui faço desde o início do governo essa parte de diálogo com os prefeitos. Sempre foi muito grande, muito franca e aí no Vale do Paraíba de forma muito intensa. Continua sendo assim. O Conselho Municipalista ele trouxe uma amplitude para isso, porque participam todos os secretários, a gente conseguiu dar uma dinâmica melhor para isso. Além disso, hoje tem um secretário de Estado que é destacado para cuidar especificamente do Vale do Paraíba, que é o secretário Marcos Penido, de infraestrutura. Então, nós estamos conseguindo, sim, dar uma resposta maior nesse período. Eu mesmo falo com todos. Ontem era tarde, já da noite eu estava falando com os prefeitos do Vale, tem uma relação intensa, mas o modelo de organização que nós demos agora na pandemia adicionou mais resultados para isso. E já existe dentro dessa conversa, né, uma estimativa dos prejuízos econômicos que a pandemia vem causando nessas cidades e uma conversa de como será a retomada econômica em cada cidade ou cada região específica, né? Porque a gente sabe que o Vale tem regiões também dentro do próprio Vale, né? Que são situações às vezes não tão iguais, né? Em relação a uma região a outra, por exemplo, o litoral, que fica diferente aqui da região do Vale mesmo, ou da própria Serra. Sem dúvida, nós estamos com um grupo impactante aqui no governo do Estado, o doutor Henrique Meirelles, a Patrícia Ellen, a economista Ana Carla Abrão, enfim, um time muito forte para que São Paulo não seja somente o Estado que conseguiu sair do epicentro da crise, salvar mais de 65 mil vidas, mas que vai fazer a retomada econômica mais contundente e mais rápida do país. Com isso, iniciativas de incentivo, de crédito, iniciativas de regulação de setor, tudo isso vai poder melhorar o ambiente de negócios e dar a velocidade necessária para essa retomada. Mas eu não quero ser leviano e deixar a impressão de que isso vai ser imediatamente. Não será. Nós ainda teremos um tempo de pandemia, esperamos pelo menos 2 a 3 meses seguindo nessa fase que nós chamamos de atenção, para depois partir para a fase do novo normal, né? As pessoas ainda muito provavelmente utilizarão máscaras durante um bom tempo, nós ainda vamos ter que ter cuidados importantes, resguardando para que a gente não tenha uma nova onda do vírus aqui no estado de São Paulo. Tudo isso vai continuar acontecendo e nós, dentro disso, trabalhando essa recuperação das nossas atividades econômicas. Diante da cobrança dos empresários, né, principalmente, porque ainda estão, né, nessa questão da retomada gradual, como que tem sido o apoio para esse setor? Né? Existem benefícios financeiros, linhas de crédito, enfim, como é que vocês estão lidando com o setor empresarial? Bom, existe sim, nós temos a obrigação de criar pontes para que esse empresariado possa cruzar esse período mais agudo da crise, né? Tem uma frase que o governador João Dória coloca a todo tempo, que não é o isolamento que tem causado aí o problema na economia, mas sim a própria pandemia. Isso acontece no mundo todo, desde a gripe espanhola, portanto, a demanda dos produtos caiu muito em todos os setores, até mesmo aqueles setores que não têm restrição de funcionamento. Os 74% que nós dizemos aqui foram altamente impactados. Portanto, nós criamos no Banco Desenvolve São Paulo e no Banco do Povo uma linha de crédito para o Covid, 600 milhões de reais que os empresários podem acessar e ter aí como um capital de giro para superar essa fase da crise. Como que é esse acesso, secretário? Só para a gente entender, até porque às vezes existe alguma reclamação ou outra de que estou tendo dificuldade, não consigo ter acesso a esse crédito. Como que os empresários podem acessar? Bom, se dá através do portal dos dois bancos, né, tanto do Desenvolve São Paulo quanto do Banco do Povo.
e podem buscar aqui o governo do estado para orientações, para que a gente possa fazer esse acesso. Nós temos buscado desburocratizar o máximo possível para que o empresário possa ter, de fato, esses recursos chegando na ponta. Agora, repercutindo declarações do deputado federal Osmar Terra, né, que são declarações baseadas em que o isolamento social é um erro e pode estar causando mais mortes, né, do que a própria pandemia. São declarações que ele tem feito à imprensa. Qual que é a sua opinião em relação a isso? E quanto ao isolamento, né, o governo de São Paulo entende que é a melhor decisão que foi tomada mesmo, ou vocês chegaram a repensar sobre isolamento em algum momento? Bom, é uma fala terraplanista, né? Acho que o mundo inteiro tem feito essa prática, só tem aí 4 governantes no mundo que não têm feito. Um é o presidente Bolsonaro, que não recomenda isolamento, outro é o ditador da Nicarágua e 2 na antiga União Soviética. Acho que é muito simples esse conceito, né? É um vírus que tem uma alta taxa de contágio. Quanto mais as pessoas ficam próximas umas das outras, quanto mais aglomeração, esse contágio se dá de forma mais aguda, portanto, deixar as pessoas separadas vai reduzir o contágio. A nossa rede de saúde tem uma capacidade, se você lota essa rede de saúde e extrapola essa capacidade, pessoas vão morrer, como aconteceu na Itália, na fila desses leitos, e daí dentro disso nós vamos ter um desastre na saúde pública do nosso país e do nosso estado. Então, eu não considero nenhuma questão muito de tese, muito ideológica, eu acho que é completamente óbvio e absurdo aqueles que colocam contra o isolamento social. O mundo inteiro está no caminho, e dentro disso eu acho que existe uma questão ideológica posta que eu considero completamente absurda. Nós achamos que é função também do Estado se preparar para essa questão de vulnerabilidade econômica e social, e que o Estado não pode se dirimir dessa responsabilidade colocando uma desculpa de que pode morrer gente mesmo e que a economia tem que se sobrepor à saúde. Eu acho que essas coisas estão completamente interligadas, não existe dualidade sobre isso. A história nos demonstra que para a gente poder ter a economia resguardada, nós temos que ter a saúde sendo cuidada, uma coisa é ligada com a outra. Então, a questão do isolamento continua sendo ainda priorizada, mesmo com os impactos econômicos, devido a essa preocupação que vocês têm com, lógico, com a saúde da população. Nós não conseguimos tocar um combate ao coronavírus se a gente não compreender de que as duas coisas são interligadas, né? O que impacta a economia é a própria pandemia. Tanto é que os 76% de atividades que estão funcionando, eles não tiveram restrições de isolamento, mas tiveram um impacto da pandemia muito forte. E dentro disso, o que a gente tem como lição, e isso está acontecendo aqui em São Paulo, é que a gente tem que preparar uma rede de saúde, isso que foi feito esse período todo. Eu lembrei aqui, vamos pensar 2 meses atrás, prefeituras sem EPIs para cuidar das pessoas. Ninguém utilizava máscara, e se eu chegasse aqui e falasse para você, olha, 90% da população vai utilizar máscara, as pessoas não iam acreditar. Hoje já é uma realidade. O governo dobrou o número de leitos de UTI. Então, você prepara uma condição de capacidade hospitalar enquanto você faz um isolamento para que esse sistema hospitalar não tenha um colapso. Isso foi feito aqui em São Paulo de forma bem sucedida, e nós estamos no estágio para fazer essa retomada da economia de forma responsável no momento em que São Paulo está preparado para isso. Portanto, não existe a dicotomia pregada, por exemplo, pelo Osmar Terra, mas sim uma forma responsável, criteriosa de se fazer o combate à doença, quanto à saúde e quanto à questão econômica. Até mesmo para evitar comentários de que possa ser uma situação política ou porque há um outro interesse. Não, em si é um interesse logo voltado para a saúde da população e da proteção da população. Sem dúvida, sem dúvida. E São Paulo como o epicentro disso, né? O vírus começou aqui em São Paulo, a gente tinha aqui no início um percentual muito alto dos casos do país, e agora esse número é menos de 20,5%. Então, São Paulo fez a sua lição de casa.
Como é que está o planejamento da secretaria aí para continuar com as atividades e caminhar para essa retomada econômica? Bom, primeira coisa, a utilização de máscaras, né? As pessoas que tiverem que ir para as ruas e fazer uso do comércio, que possam seguir as normas, utilizar máscaras, que possam utilizar o álcool em gel, que possam fazer sem aglomeração e compreender isso. A segunda questão é que a vida social das pessoas, ela não volta de uma hora para outra. Nós vamos seguir resguardando de só sair de casa quando necessário. Aquele que puder fazer o teletrabalho faz, aquele que não puder, tudo bem, vamos voltar ao trabalho, mas fazer tudo com muita cautela, compreendendo isso. E compreender, por fim, que nós estamos analisando os dados diariamente. Se a gente tiver que, em algum momento, regredir, nós vamos ter que regredir justamente por essa condição de segurança na saúde. Se a gente puder flexibilizar, é o que nós queremos, e nós vamos fazendo isso de forma comunicada com a população, de forma criteriosa e baseada na ciência. Nessa semana nós vamos vendo a evolução do Vale do Paraíba, fortalecendo essa rede de capacidade hospitalar. Na semana que vem nós já vamos poder compreender de que forma está se dando essa evolução, se aquela tendência para o amarelo pode voltar, ou se não, se a gente vai seguir na manutenção do laranja. Isso a gente vai descobrindo ao longo dos dias, e nós vamos ter o próximo processo no dia 29 de junho, né? Inicia a próxima fase da quarentena, em que o Vale do Paraíba vai poder avançar de fase, se tudo der certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal MEON. Eu que agradeço, um grande abraço, um abraço a toda a população do Vale.